Sabe que eu fico bastante feliz com as possibilidades de análise do Jamove? O Jamove oferta análises bastante robustas. Eu lembro quando estava em formação que a análise fatorial confirmatória era um tabu. Muita gente desejava ter o domínio do Amos e era bastante complicado até para executar as análises confirmatórias naquele software. Em certo momento, eu acho que o Amos virou um certo tabu no departamento. Então, éramos divididos entre quem sabia o Amos e quem não sabia. Então, falar dessa análise fatorial confirmatória de uma forma bem acessível traz para mim uma alegria substancial. Eu espero que ela sirva não só para mim, mas para gerações passadas e futuras que têm interesse de superar esse tabu da análise fatorial confirmatória. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a análise fatorial confirmatória, que nada mais é do que um jeito de testar uma combinação prévia ou uma estrutura hipotetizada fatorial que eu já tenha visto anteriormente. Eu posso eventualmente realizar a análise fatorial exploratória, que me dá então uma base para pensar uma outra estrutura aqui confirmatória. Em outros termos, o que eu estou fazendo é verificando o quanto que essa combinação prévia ou essa estrutura hipotetizada se ajusta nos dados atuais ou nessa amostra atual. Para fazer isso no Jamove é bastante simples. Nós vamos clicar aqui em Factor, Confirmatory Factor Analysis. Os dados que nós estamos utilizando neste momento são aqueles do Big Five. Então nós temos 50 questões aqui sobre variáveis do Big Five que representam 5 fatores de personalidade: o fator E, o fator N, o fator A, o fator C e o fator O. No caso da análise fatorial confirmatória, o que nós temos que fazer? Declarar qual é o fator que nós estamos testando, e neste caso aqui o nosso primeiro fator será o fator E. Então nós escrevemos que é o fator E, apertamos Enter, e agora então selecionamos todos os itens que são representativos desse fator E, que vai do E1 até o E10. E no momento que eu vou lançando as variáveis aqui, elas já vão sendo computadas como representativas desse fator, certo? Agora que eu lancei as 10 variáveis do nosso fator E, eu vou clicar em Add New Factor, vou nomear esse fator como fator N, e agora então eu posso lançar as variáveis nesse segundo fator, clicando aqui. Então vou lançar do N1 até o N10 nesse segundo fator. Feito isso, eu clico em Add New Factor, agora será o fator A, e eu vou lançar as 10 variáveis aqui. Então começamos no A1 e vamos lançando. Você pode segurar Ctrl e lançar todas de uma vez. É que ainda estou com um probleminha no meu Ctrl, então vou lançar uma a uma. Vou em Add New Factor, agora será o fator C. Vamos lançar aqui então. Lançamos até o C10, vamos em Add New Factor, e agora será o último fator, que é o quinto fator, e é o O. Vamos lançar do O1 até o O10. Lançamos aqui então 8, O9, O10, e já está lá, está prontinho. Agora então, que nós já declaramos que cada variável está agrupado em algum fator específico dos 5 fatores de personalidade Big Five, o software fará a computação. Vamos aguardar um pouco e já continuamos. Assim que o modelo convergir, você verá então as informações aqui. Isso pode levar algum tempo. Mas primeiramente temos aqui o fator. Então temos o fator E, fator N, fator A, fator C e fator O. Depois nós temos os indicadores, que nada mais é do que são os itens ou variáveis que nós inserimos para cada fator. Então vejam que os itens de E1 até E10 estão no fator E, e assim por diante para cada um dos fatores. A estimativa é uma aproximação de carga fatorial que nós teríamos para cada um deles. Aqui no caso está maior do que 1 porque não está padronizada. Em breve eu apresento a padronizada para vocês. Aqui é o erro padrão dessa estimativa, e o valor Z que dá a diferença então para cada um desses nossos itens. E vejam que é bastante significativo em todos os casos, então está até razoavelmente adequado.
Entre as opções da análise aqui, nós podemos clicar em Residual Covariance e fazer pares de associação entre variáveis que têm uma covariação associada, ou seja, imagina que no modelo nós temos algo que não está nessas nossas medidas e que está causando uma variação comum entre alguns dos nossos itens ou indicadores. Neste caso, então, nós selecionamos aqui esses indicadores para correlacioná-los. Essa não é uma prática muito indicada, normalmente é melhor otimizar o modelo da medida, mas se você precisar fazer variância residual, aqui está a rotina, tá bem? Nós não vamos fazer aqui porque não é o caso. Aqui em Options nós temos algumas informações sobre como tratar o missing, que é uma exclusão, ou utilizar o full information do ML. Vamos deixar dessa forma. Aqui em Constraint, eu posso, então, fixar a variação do fator em 1 ou escalonar o fator pelo primeiro indicador. Vamos deixar aqui fixado a variância do fator em 1, é um jeito que eu gosto de fazer, mas nada mais é do que, então, como tratar os missings e aqui de como fazer o cálculo dos fatores. Peso fatorial de alguma forma aqui para cada um desses elementos. Em estimativas, nós temos aqui, então, as covariâncias dos fatores, podemos pedir interceptos ou resíduos, não vamos pedir aqui. Podemos ter as estatísticas, né, de teste, que teremos lá embaixo. Vamos pedir aqui a estimativa padronizada. E a estimativa padronizada deve aparecer por aqui. Aqui está, então, nossa estimativa padronizada, e ela é o mais próximo que nós temos de uma carga fatorial. Então, você interpreta de 0,01 até 0,99, o quanto que é representativo esse item, né, para o fator. E, no geral, aqui, como nós já tínhamos uma hipótese, um teste prévio, todos eles até que se adequam, de forma geral. Lembrando que a carga negativa significa, então, que o conteúdo é contrário àquele fator, mas mesmo sendo negativo, você deve olhar esse valor em módulo, ou ignorando os sinais. E, usualmente, valores de 0,25, 0,30, dependendo do seu referencial, é adequado para integrar o seu item àquele fator específico. Nós seguimos aqui, então, nas opções. Em Model Fit, nós temos os índices de ajuste. Podemos assinalar alguns outros, mas veja que aqui esses índices de ajuste já estão calculados. O fit pelo teste do Q², no geral nós desejamos que ele não seja significativo, né? Mas tudo bem, ocorre em muitos modelos. Temos aqui também o CFI, o TLI, o RMCEA. Usualmente nós esperamos aqui valores até 0,05, mas 0,10 tudo bem. O CFI e o TLI são medidas mais próprias de ajuste, às vezes 0,9. Alguns autores falam ponto de corte 0,95, 0,8, depende um pouco da área. Aqui tem um intervalo de confiança do RMCEA também. Então aqui estão as opções dos índices de ajuste. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês está aqui em Additional Output. Em Additional Output nós podemos pedir o Path Diagram ou o Modification Index. Vamos marcar aqui então o Path Diagram e os índices de modificação. Enquanto nós estamos gerando esses dois, notem que aqui em Factor Covariance nós temos a variação de cada um dos fatores comparado a este fator como o principal. Então, a variação ou relação desses fatores em relação ao E, ou variação ou uma certa relação desses fatores com o N e assim por diante. Caso você queira ver, então, uma covariância entre os fatores, que é próximo de um relacionamento entre eles, né, próximo de uma correlação entre eles, você pode olhar por aqui, a não padronizada, ou aqui a estimativa padronizada. É próximo de uma estimativa de correlação entre os fatores que estamos modelando. Dentro dos índices de modificação, que é uma das análises pós-hoc, da análise fatorial confirmatória, nós temos aqui então o quanto que cada um desses nossos itens teriam então de ganhos ao modelo ou prejuízos se eles fossem colocados no fator E, N, A, C e O. No geral, quanto maior o índice de modificação, maior é o ganho, ou seja, maior é o prejuízo que esse item está fazendo naquele dado fator, tá bem? Então, nós temos aqui a possibilidade de analisar por essa tabela os ganhos que nós teríamos no modelo ao fazer essas modificações, ou utilizar aqui a nossa tabela de covariâncias residuais dos índices de modificação.
que é uma outra forma de verificar isso item a item, tá bom? Essa é uma outra possibilidade aqui também, e é uma tabela bastante extensa para você explorar. A mesma regra se aplica aqui, quanto maior o valor, maior é o impacto daquela modificação. O quanto de prejuízo ela está gerando naquele momento, pela presença ou ausência daquela relação. De forma geral, quanto nós melhoramos em função desses índices de modificação, nós temos ajustes otimizados. Note que a sua modificação vai depender de uma série de fatores. Não basta ser empiricamente plausível, também é necessário que seja teoricamente plausível ou operacionalmente interessante. Depende aí se você está mais para psicometria, para econometria, qual que é o propósito do seu modelo fatorial. Quando nós avançamos aqui para o Path Diagram, nós temos então uma representação pictórica do nosso modelo. Vamos aguardar a convergência desse modelo pictórico para sabermos um pouco mais sobre ele. E aqui está então nosso modelo representado de forma pictórica. Para que você compreenda um pouco, nós temos o seguinte. Os itens são representados por setas que saem dos fatores até eles. Então, nós temos aqui o item E1, ele está ligado ao fator E. Nós temos aqui o item N1, que está ligado ao fator N, e assim sucessivamente. Esses retângulos representam os itens ou variáveis que nós observamos e consideramos aqui representativas de cada um desses fatores. As setas que têm uma dupla vinculação, como essas daqui, por exemplo, e essas daqui, indicam relações ou covariação entre os fatores. Aquela tabela de factor covariance representa isso daqui. Os fatores em si, que são esses que nós declaramos que são representados por esses itens, são essas bolinhas. Então, nós temos aqui o fator E, N, A, C e O. Juntos, eles representam, então, os 5 fatores da personalidade que nós analisamos e cada um deles tem 10 indicadores ou 10 itens, que são esses retângulos aqui. Essa, então, é uma representação pictórica desse nosso modelo que nós analisamos até aqui, que estava no formato de tabelas. Então, é importante denotar que a análise fatorial confirmatória é um modelo fatorial que pode ter uma representação pictórica ou não. Nós podemos também ter uma representação da análise fatorial confirmatória por meio de tabelas. Então, ter ou não ter uma tabela, ter ou não ter um modelo pictórico, não define o tipo de análise que foi feita. De forma geral, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre análise fatorial confirmatória, e a gente se vê em breve com o próximo assunto. Até mais!